Vambora, virando a página aqui, vamos para Brasília agora. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece medidas para resgatar os brasileiros que estão em área de risco do coronavírus na Ásia. Nessa terça-feira, subiu para 492 o número de mortos relacionados à doença. Uma na Filipina, o restante delas, todas as outras, na China. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, fala com a gente. Bom dia, Trindade. Quero saber quais os detalhes aí. Queria que você passasse para a gente os detalhes desse texto aí apresentado pelo governo e como se dará esse processo de enfrentamento do coronavírus aqui com a eventual chegada desses brasileiros que ficarão em quarentena aqui no Brasil. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o Brasil chegou meio que atrasado nessa história de buscar os brasileiros que estão isolados em Wuhan, na China, né? Mas na prevenção aqui interna não atrasou, não. Saiu na frente, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, se reuniu com os secretários estaduais, definiu normas e comprometimento de toda a equipe de fornecer a todo instante as informações necessárias. O Ministério da Saúde tenta combater as fake news, dizendo que há desinformação e de que o Brasil já está cheio de casos confirmados. Isso tudo não é verdade. O Brasil trata ainda com suspeitos, são 13 que restam, né, dos suspeitos e nenhum caso confirmado. Olha, o ministro da Defesa vai hoje a Anápolis, a base aérea de Anápolis, dá o ponto final ali nas instalações da base aérea, que receberá a previsão é que eles cheguem sábado, né, onde ficarão confinados os brasileiros que estão na China. Olha, Edgar, essa decisão do governo de buscar esbarrou em condições práticas da FAB. A FAB se descobriu sem condições de ir buscar os brasileiros, porque não tem uma aeronave que faça um voo Brasil-China, um voo muito longo. E aí o presidente Jair Bolsonaro cedeu as aeronaves presidenciais, o Aerolula, que foi feito na época do ex-presidente Lula, né, que pode fazer um voo longo assim e com uma escala prevista em Israel. Houve autorização. E, a partir daí, os brasileiros serão levados à base aérea de Anápolis. A lei foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, uma comprovação de que quando os deputados querem, a coisa acontece rápido, né? Foi apresentada na terça-feira e na terça-feira mesmo aprovada na Câmara e hoje deve ser aprovada no Senado Federal. Houve mudanças pequenas ali, os deputados trocaram, por exemplo, o termo cidadão por pessoa, porque entenderam os deputados que os refugiados, por exemplo, estariam incluídos nesta legislação. Os isolados terão obrigatoriamente que fazer exames médicos, exames laboratoriais, coletas de amostras e tal, e terão ali alguns direitos básicos. Serão informados da real situação deles, a família também terá assistência e o tratamento será gratuito. Os cidadãos, as pessoas serão também sugeridas, não obrigadas, mas a colaborar, a prestar informações a partir de agora. E o governo ganha também poderes especiais para comprar remédios sem licitação, a isolar containers, meios de transporte e tal. O que me assusta é que uma legislação assim, permanente, não exista no Brasil. É preciso uma legislação de emergência assim. E diante desse quadro todo, a frase que fica é do ministro Mandetta, dizendo que aqui no Brasil a dengue é mais perigosa do que esse surto do coronavírus, viu? Sim, eu vi essa fala deles, e de fato, na prática é isso mesmo, é isso que acontece, morrem-se mais pessoas atualmente em decorrência da dengue, do chikungunya, né, do que desse novo coronavírus, mas... Como você bem disse, as pestes, as epidemias acontecem desde antes da Idade Média, desde os princípios dos tempos e vão continuar a existir. Não precisa ser nenhum estudioso para saber que em graus mais graves, né? De prevenção permanente. Política de prevenção permanente, essa que o Zé se refere, né? Que ele como cobre Brasília, fica admirado de não haver uma política constante para isso. E cada vez mais os vírus vão se fortalecer, as mutações
eles vão transformar esses bichos em monstros cada vez mais indestrutíveis, e a medicina e a tecnologia vão ter que trabalhar conjuntamente. Agora, Zé, eu não sei se perdi no teu comentário, tem um número exato de brasileiros que estão na China ainda esperando para vir para cá? E outra coisa que me chama a atenção, se os voos não conseguem fazer, se os aviões não conseguem, da FAB não conseguem fazer esse transporte direto, ora, as escalas estão aí para isso. Você não precisa necessariamente descer de um avião para que esse avião, né, esse avião não vai colocar em risco, quer dizer, eventualmente, quando traz um paciente infectado para o país onde ele vai fazer a escala para fazer o abastecimento, a pessoa não precisa nem descer do avião. Como é que são essas coisas? Qual o número de brasileiros? Você tem essa informação que ainda está na China e na Ásia que devem ser trazidos para o Brasil? Olha, a má notícia é de que os tripulantes das aeronaves vão ficar em quarentena em pleno carnaval, viu? Eu recebi informação hoje. Piloto. Mas enfim, não é tão simples assim. Há dificuldades. O Brasil pensou em abrir uma licitação que ficaria aí cerca de 2 milhões de reais, né, para fazer o transporte, mas houve dificuldade, não há tempo, e aí teve-se a ideia de usar os aviões presidenciais. Não há um número ainda exato de adesão, eles terão que assinar e preencher um formulário, não podem ter sintomas, serão analisados, então não há um número exato disso aí. O ministro Fernando Azevedo, da Defesa, aproveitou esse momento para denunciar, ou sei lá o nome exato, abrir e dizer, olha, em que condições precárias estão as Forças Armadas brasileiras. Nós não temos uma aeronave para ir à China. Quer dizer, tem um grupo de aeronaves para transportar autoridades para lá, para a Índia cá, pode. o dia inteiro, mas para a Índia pode, mas para a China não. Fala, Drilis. A primeira coisa que eu ia falar é exatamente isso. Não tem aeronave para ir para a China, mas para a Índia, para transportar secretário de ministro que está extrapolando as funções do cargo, tem. Então eu não entendo, eu sou meio burro em relação a esse tipo de burocracia do governo. Eu queria louvar mais uma vez a humildade do senhor presidente Bolsonaro e admitir a própria ignorância, o próprio desvio de percepção, às vezes, quando ele fez uma afirmação extremamente insensível, falando que não ia colocar em risco toda uma população para dar salvaguarda a uma família infectada. Eu acho que o sentido de patriotismo não é utilitarista, não é salvar todos em nome de alguns mortos, é estabelecer exatamente o princípio de defesa de um cidadão que está doente e salvaguardar a saúde de todos. Eu gostaria que houvesse esse tipo de preocupação, como o Zé bem disse, não só em relação à pandemia, a possibilidade de uma pandemia, mas como as epidemias que até hoje assolam o Brasil. Você tem epidemias que vão e voltam, de febre amarela, de chikungunya, de dengue, ou seja, são coisas menos incisivas, menos agressivas, mas que poderiam ser dirimidas por qualquer tipo de política de Estado minimamente efetiva. Ou seja, a gente tem que ampliar o nosso escopo de salvaguarda da população em caso de saúde pública, não só para uma coisa que é internacionalmente percebida, mas de coisas que acontecem no Brasil e que parecem coisas de idade média. Enfim. Vai lá, Zé. O Brasil se preparou rapidamente, mas não tem demonstração aí de que não tem um plano permanente, né, para esse tipo de situação. E nós convivemos aqui com refugiados que vêm de outros países e que não são nas fronteiras, nem mesmo examinados quanto a isso. A gente vê que Roraima, eu escuto senadores reclamando aqui, Roraima, doenças que são extintas no Brasil voltaram. O sarampo aumentou muito na região exatamente por conta disso. Então, é preciso sim, hoje não há praticamente fronteiras que possam impedir a entrada de um vírus ou um mal em qualquer país, mas é preciso sim tomar algumas providências. E eu fiquei assustado exatamente pela inexistência de lei, de um aparato legal e também de um aparato físico, um hospital específico para isso, e nós temos que nos preparar para o futuro. Tá certo. Zé, obrigado pelas informações, qualquer novidade pode chamar que a gente dá prioridade para você aí em Brasília. Zé, um grande abraço, bom trabalho. Muito bem, Edgar, bom dia a todos.